Eu já estava nesse processo de cura em relação ao meu peso. Eu estava, assim, esgotada, esgotamento físico, mental, super estressada. E eu fui fazer uns exames de rotina e eu descobri que a minha tireoide, ela estava derretendo, cheio de nódulo. E eu achava que aquele cansaço, aquela irritação, aquilo tudo que eu tava era por causa do excesso de trabalho. Mas, na verdade, eu estava num burnout e eu tinha uma doença autoimune, que era uma tireoidite de Hashimoto. E aí, quando eu tive esse diagnóstico, a medicina convencional fala: você está fadado a tomar remédio para o resto da sua vida. E eu falei, não, pera, eu tenho 30 e poucos anos. Falei, não, eu quero mudar isso. E nesse processo, passei por algumas formações em coaching. E aí foi quando eu juntei tudo. E aí eu conheci o biohacking. E aí eu falei, peraí, e se eu trouxer todo esse conhecimento para dentro da saúde? Como é que vai ser? E aí toda a minha trajetória, toda a minha história de vida e tudo que eu fiz para conseguir chegar no que eu sou hoje foi se encaixando. E aí eu trouxe o conceito do biohacking aplicado à saúde. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar, nada e ninguém pode me parar. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar. E aí, estamos com a nova temporada aqui do podcast Vida Memorável. Esse podcast que tem como objetivo trazer os bastidores, aquilo que ninguém vê dos palestrantes memoráveis, dos comunicadores, de empresários bem-sucedidos, para que tudo isso possa inspirar muito a sua jornada. E hoje nós temos uma convidada mega especial. Mas antes de apresentar minha convidada, deixa eu já trazer aqui o nosso co-host, né? E aí? O co-host de vez em quando. Co-host de vez em quando, mas sempre que dá estamos aqui firmes e fortes, amiga. Você vai trazer o alívio cômico pro nosso podcast de hoje. E vou contar os podres dos convidados, que várias são nossas amigas, então eu tô aqui pra isso. O bom de trazer convidado amigo é que a gente sabe os podres. Sim. E como aqui é um podcast dos bastidores, a gente pode abrir todos os bastidores, né, Vini? É isso, podres é sinônimo dos bastidores, não é que é podre da verdade, entendeu? É que é os bastidores, aquilo que eles não contam sempre, estaremos aqui pra contar. Vinícius Areve, que trabalha com posicionamento, internet, um grande irmão aí, palestrante memorável antes de tudo, né? Óbvio. Aí, se não fosse palestrante memorável, eu nem tava aqui. Nem tava aqui. Então. E a nossa convidada, se prepara, hein? Ela é a minha médica. Com muito orgulho eu digo que é a minha médica. Me ajudou, gente, a emagrecer mais de 15 quilos. Na pandemia pra cá, assim, revolucionou a minha saúde. E olha, ela tem 300 especialidades. Eu não vou entrar em todas as especialidades aqui, não. Tem muitas, mas ela é especialista também, além de médica, é biohacker. E vai fazer um primeiro MBA biohacker do Brasil, né? Seja muito bem-vinda, doutora Roberta Genaro. Obrigada, Tati, é um prazer estar aqui. Obrigada por todos aí que estão participando desse podcast. É muito legal estar aqui nesse meio para a gente poder compartilhar mais sobre saúde, alta performance, produtividade, e espero poder trazer dicas práticas para que vocês coloquem assim que terminarem de ouvir e assistir esse podcast na vida de vocês para ter mais produtividade e ganhar mais dinheiro também. Ó, e o mais legal de tudo é que além de médica, muito bem sucedida, com várias especialidades, ela é palestrante memorável e internacional, hein? Palestrante internacional aqui na área. Então já quero até começar te perguntando como que é pra você, porque assim, eu vejo que muitos médicos estudam tanto a parte técnica, que é um desafio se comunicar em grandes palcos, né? Ir pros congressos, eventos. Como foi pra você essa jornada de se tornar palestrante também? Olha, eu vou falar pra vocês, não é pra puxar saco e nem porque eu tô aqui na frente da Tati. Não se preocupa que eu já faço isso todo podcast. Então tá tudo certo. Deixa com você então. Não, tá tudo certo. Contratos puxa-saco, né? Aqui. Depois a Tati paga o meu almoço e aí, tá de tudo boa. resolvido. Assim que a gente gosta. Mas assim, realmente, Tati, isso é uma dificuldade não só do médico, mas do profissional da saúde em geral, porque nós não somos treinados, não aprendemos na faculdade como nos portar junto com um público maior, ou até mesmo como é que a gente pode fazer para ter essa comunicação mais assertiva e criar um rapport mesmo com as pessoas. E eu, quando era criança, sempre fui muito comunicativa, gostava de fazer teatro e tudo mais, só que quando você vai para uma área onde você precisa aprimorar, a técnica ela faz toda a diferença. E quando eu conheci a Tati, li os livros dela e fiz o Palestrante Memorável, foi algo que realmente mudou
mudou a forma como eu consegui criar essa conexão e principalmente o médico, ele tem uma dificuldade de saber comunicar. A Ele linguagem. quer falar muito técnico. O dialeto exato. como se fosse pro médico. A Exatamente. pessoa não entende nada. Fala e fala, meu Deus, o que você tá falando? Tá, e o que eu faço com isso? É o Medicaid que eu brinco, né? É. Então, uma das coisas que eu aprendi muito dentro do Palestrante Memorável foi justamente isso. Como alinhar a comunicação para ser uma palestra memorável e não uma aula chata, né, de medicina. E você sabe que isso é a dor de muita gente que chega pra mim e fala assim: nossa, eu sou empresário, por exemplo, ele já tem a linguagem de KPI, aquela linguagem toda técnica, e ele vai dar palestra pra novos empresários ou pessoas que estão começando ali, que tem um pequeno negócio. Ele diz: caramba, não funciona se eu trouxer essa linguagem muito pesada, como é que eu faço pra baixar? Inclusive é bom trazer como é que você fez, porque eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida: como é que eu faço pra ficar de joelho aqui e conversar como se fosse uma criança com a outra pessoa que não sabe nada do assunto? Isso é uma você vai coisa conversar com o importante. empresário e fala, não, porque os stakeholders, aí a gente vai fazer o IPO, que aí a gente tem que ver o EBITDA. Você fala, meu Deus do céu. Não qual consegue curso que eu tenho que viralizar. fazer? Aí pergunta, por que eu não consigo ganhar seguidor? Por que eu não consigo viralizar? Porque não tá falando com as pessoas, né? Isso é uma Sim. dificuldade de todos nós, com certeza. Tem muita gente que tem resultado, tem muito conhecimento, tem E assim, esse é o problema. E aí não sabe chegar num nível que eu quero falar com todo mundo, eu quero que todo mundo me entenda, que todo mundo me compreenda. Isso faz a diferença mesmo. E aí hoje você se policia, você fala, opa, isso aqui é um termo muito técnico, então deixa eu trazer uma linguagem mais simples. Eu digo que assim, quando eu fiz o curso, uma das coisas que eu já tinha algumas palestras, né? Já estava nessa parte de... A internet foi algo que me trouxe uma ferramenta a mais de conseguir me aproximar do público. E eu já tinha algumas palestras, já falava sobre o tema, tinha alguns treinamentos, mas quando eu consegui montar uma estrutura baseada lá nos 5 passos que você ensina para ter uma palestra que realmente impacte, que conecte, ela fez total diferença. E aí, isso se tornou natural hoje, né? Então, não é uma coisa mais que eu preciso me preocupar, porque a partir do momento em que eu aprendi a metodologia, estruturei e apliquei, aquilo se tornou algo que fez parte da minha vida. Então, não fica uma coisa mais engessada quando você tem uma metodologia igual à sua, né? Já fica no piloto automático. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. E uma coisa que eu percebo, tem muitos médicos que me procuram, porque eles falam assim, Tati, a gente não pode fazer propaganda descarada, né? Então, assim, eu não posso fazer uma publicidade na internet como qualquer outro negócio faz, porque o conselho, ele limita a gente. Mas por meio das palestras, eu levo conhecimento, eu inspiro as pessoas, eu educo e de quebra eu ainda faço uma propaganda indireta para mim, para uma audiência, às vezes de 500, de 1000 pessoas. Sim. E com isso eu loto o meu consultório de pacientes, eu loto minha agenda e consigo cobrar muito mais e ser autoridade do segmento. E eu vejo que você faz isso muito bem, porque você tem o seu consultório hoje particular, você não precisa estar nos grandes hospitais, ganha super bem, palestra internacionalmente, é muito reconhecida no digital. Cobra o preço que realmente vale. Na verdade, Exato. nem é o que vale realmente ainda, né? Atende os maiores do mercado. Atende os maiores do mercado. Tudo isso por conta das palestras também, né? De se posicionar ali. A comunicação, ela foi algo que realmente mudou o status da minha carreira, né? Porque Sim. não adianta nada você ter, igual, eu tenho muitos títulos médicos, eu tenho muitas formações, tanto no Brasil quanto formações internacionais, mas quando você fala de pessoas, a gente tem que saber como tocar aquelas pessoas. Então, a comunicação ela é uma arte, né? E a possibilidade de refinar essa comunicação e trazer isso para dentro da medicina foi o que me fez palestrar fora do Brasil, palestrar em Portugal, para Amsterdã, enfim, ter uma expansão mesmo da minha carreira, tudo por saber fazer uma comunicação que conecta.
E hoje você tem aí amigos e pacientes, né? Que tá no BBB atualmente, uma delas. Sim. Então tem ex-BBB, tem atual BBB, tem grandes nomes, né? O Joel, que já esteve aqui no nosso podcast também, a Suzana, que é lá de Portugal, o Fábio Soares, que é lá dos Estados Unidos. Então, Também assim, são sou grandes cliente, nomes. estou Nós ficando mais dois, gostoso. né? Os mais nós importantes dois. é a gente, Sim, no final das contas. Óbvio. É E a gente tá ficando o quê? Mais gostoso por causa de Roberta Genaro e mais produtivo também. Exatamente. É o networking top isso aqui. E aí, conta pra gente, pra quem tá nos ouvindo, qual que é o caminho, assim, pra conseguir ter essa produtividade em termos de saúde, de alimentação e alta performance? Isso é uma coisa muito importante que agora quem estiver ouvindo já pega uma caneta, pega o bloco de notas pra Eu vou pegar gente o meu. colocar aí na parte prática do que você pode fazer. Muita gente tem dúvida do que significa esse termo biohacking ou biohacking, né? Sim. Bio vem de vida e hacking vem de hackear, vem de mapear o seu corpo. Então, uma das coisas quando a gente quer realmente ter produtividade, chegar num nível de alta performance e alto desempenho diferenciado, a gente sabe que só comer bem e só fazer exercício físico não é o suficiente. Esse é o passo básico, é a tua obrigação. Mas existem Que alguns... o povo não faz nem obrigação. Exatamente. Eu que o diga. Eu tô melhorando. Eu que eu diria, eu que eu dizia também. Eu que eu dizia. Esse passado sombrio que não te pertence mais. Exatamente, Amém. passou. Não te pertence mais. Passado. E aí você entende que você precisa de algumas ferramentas diferenciadas. E o biohacking é justamente isso, é você mapear a sua biologia. E ele é algo que não é pro médico, é para o paciente entender como que ele funciona, quais são as reações que ele tem e ele trabalhar a questão da autoobservação. Então você se torna basicamente o seu médico, o seu maior médico, porque você está o tempo inteiro experienciando. Então a gente consegue fazer isso olhando, o que é melhor para mim? Quando eu tomo 3 litros de água ou quando eu tomo meio litro de água? Quando eu durmo, igual uma coisa que agora a gente vai Isso é entregar importante. os bastidores agora, hein? A gente ia entregar o dela, né? É, a gente virou contra, virou Ela me contra pagou esse pra negócio. entregar o teu, amiga. Agora a gente entrega dos dois. Uma briga que eu tenho muito grande com todo mundo é a questão do sono. Nossa, né? nem fala. E aí, uma coisa que eu sempre explico, quando você quer ter produtividade, você precisa trabalhar com a questão de você ter performance, mas você precisa dormir, porque o sono, ele é etapa de reparação e regeneração, e faz toda a diferença você dormir antes da meia-noite. Então, se você precisa estender o horário de trabalho, estenda o horário acordando mais cedo, mas nunca não dormir Uau. 2, 3 horas da manhã. Então, essa é uma das coisas principais. Eu tinha uma desculpa que era, eu produzo mais à noite. E na verdade eu sim produzo mais à noite. Só que o fato de eu produzir mais à noite no outro dia me tira todo o restante dos 80% que eu precisava produzir no outro dia. Ou seja, esses 20% que eu vou produzir à noite não compensam os 80% do outro dia, né? E aí agora a gente tá conseguindo ajustar isso, como fazendo a higiene do sono, que inclusive é uma Exato. boa dica, porque eu tive que assistir muita coisa sobre isso, te assistir falando, que a gente larga o celular, por exemplo, hoje 9 da noite. Né? Uau. A gente larga ali Isso é um 9h30. milagre, pra quem conhece o Vini, é um Vini Meu milagre. Deus, eu não dormia. Se ele conseguiu, qualquer pessoa consegue, Qualquer. viu? Não, eu digo isso mesmo, porque imagina pra mim, aqui a gente se conhece, então eu vivia no celular. E aí é largar 9h30, automaticamente todas as outras coisas vão convergindo. Então é Exato. aquele dia que a gente vai pra academia, a gente começa a comer mais saudável. A gente larga o celular mais cedo, a gente vai pra academia. Uma coisa vai empurrando a outra. O negócio é que todo mundo, eu acho que quer começar de uma vez só a ter a vida mais saudável do mundo. E não começa por um ponto. Então é isso que eu queria deixar, que pra mim o que funcionou foi começar por uma coisa. Largou o celular, deu vontade de ir pra academia, deu vontade de comer bem. E aí, não foi pra academia, o resto todo se acaba. Então, como começar a fazer isso? Isso das dicas que a gente vai dar aqui, eu sempre digo, o primeiro passo é cuidar do sono, não é da alimentação. Se Uau. vocês lembram quando a gente falou, na primeira consulta de vocês, a primeira coisa que eu bato é sempre o quê? A questão do sono. Por quê? O sono, por ele ser o fato de ter
essa questão de reparação e regeneração do seu DNA, do teu código de barras, ele é o que vai fazer com que tudo aconteça no seu dia. Então, quando você dorme mal, você fica mais ansioso, você tem mais necessidade de doce. Come mais. Você come mais, você fica mal-humorado com facilidade, você sai do seu eixo, qualquer coisinha te irrita. Por quê? Porque a gente precisa descansar. O descanso faz parte da alta produtividade. Então, você olha primeiro para esse fator que é a questão do sono. A hora que você organiza o seu sono, automaticamente você consegue ter hábitos no seu dia a dia que vai fazer com que você tenha, eu digo que são micropílulas de dopamina, né? Dopamina, ele é um neurotransmissor da nossa satisfação, da nossa motivação, e hoje em dia por causa do advento da internet, da tecnologia, as pessoas buscam de forma errada aumentar a dopamina no nosso corpo, né? Então, como é que ela tem prazer e motivação? Rolando a barra do TikTok. Instagram, olhando pro TikTok. Eu na vida. Né? Passada, isso... né? Meu passado me condena. Não, eu passado... tenho um tempo de TikTok, de dopamina de TikTok. Eu não abro mão mais porque eu me dou uma boa desculpa. Eu tenho que estudar o mercado. Claro. Entendeu? Faz parte da sua profissão, Sim, tá tudo certo. sim, mas eu coloco tempo pra isso. Isso. Então tá tudo certo. Então, assim, o que ajuda muito é você aprender quais são os mecanismos naturais que você pode ter microdoses de dopamina ao longo do seu dia. E uma coisa interessante da gente falar, Tati, da dopamina, é que hoje as pessoas buscam de maneira errada essa dopamina, muitas vezes através de estimulantes, começando pela cafeína. Então, os viciados em café aí é uma forma de você tentar conseguir manter esses neurotransmissores, esses hormônios cerebrais, fazendo com que você aumente produtividade. Muitas pessoas vão atrás da pornografia por causa dessa liberação de dopamina. Pessoas que buscam esportes radicais e arriscam a sua vida assim, em coisas absurdas. Por quê? Tudo isso é uma forma que a gente não imagina, mas é de estimular um alto pico de dopamina. Até relacionamentos tóxicos também, né? Isso é vício emocional e aí a pessoa não olha, mas na verdade está indicando muito, tanto relacionamento, pornografia, tudo isso está indicando muito não cuidado com a vida dela, né? E a dopamina. Não sei se você ia terminar de falar, mas uma coisa que isso bomba no TikTok, gente, então já serve pra vem a dica. eu levar... Não, na verdade eu vou pedir a dica, porque a questão da dopamina, a gente já ouviu falar muito sobre o retiro de dopamina, na verdade, sobre o abster a dopamina, não lembro como é que é o nome. Por que isso funciona? Tirar a dopamina 100% por uma semana, um dia. Tá. Só pro Detox de dopamina. Detox de dopamina, é isso. Quase trava-língua. Quando a gente fala dessa questão de produtividade e alta performance, a dopamina é sim um grande aliado, porque sem a dopamina você não tem motivação, você não tem prazer de fazer as coisas, mas o grande problema é que o nosso cérebro ele é muito inteligente e ele usa a lei do mínimo esforço. Então, quanto mais você faz coisas que vão te trazer vícios, fazendo com que você esteja acostumado a estar com uma produção de dopamina muito alta, você para de admirar as coisas simples da vida. E é muito, eu gosto muito daquele termo carpe diem, né? O carpe diem, ele vem lá da época do bucolismo, agora arrasei na história ainda, da época da bucolismo, carpe diem, eu não entendi nada, mas eu achei super bonito. Achei super A gente vê que ela é estudada. Eu não batei as aulas de história lá do colégio. Mas basicamente é o seguinte, era a época que a gente falava que o simples é o belo, que o simples é o que traz felicidade. Então, dentro mesmo dessa área do biohacking, a gente mapeia o nosso organismo e a gente entende que as coisas antigas, colocar o pé na grama para fazer um grounding na terra, trabalhar a sua respiração, fazer a meditação. Abraçar uma árvore. Aí já é... Mas funciona também. Tô zoando. Mas pior que funciona, tá? Então a gente retornar a esses pequenos hábitos é como se você desse essas microdoses de dopamina. Então, fazer essa abstinência de coisas que trazem o vício, até mesmo o Big Brother agora é uma coisa que... Por que as pessoas ficam viciadas em Big Brother, mas elas não conseguem, a hora que vai sentar pra estudar, dar aquele sono? Por quê? E a pessoa se culpa, né? E a pessoa se culpa. Por quê? Por causa dessa questão da dopamina. Então, ela tá acostumada a ter hiperestímulos que vão fazer com que ela tenha um pico desse hormônio, desse neurotransmissor. E aí, quando ela realmente precisa daquilo, ela não consegue produzir. Por quê? Porque ela está viciada em coisas que, na verdade, não vão levar ela a lugar nenhum, mas que o cérebro sabe que vai fazer com que ela tenha motivação e prazer. Então, você recomenda esse detox
por pelo menos uma semana pra pessoa meio que voltar pra realidade, porque até então ela tava no mundo da lua, né? Tava só curtindo, prazeres imediatos o tempo todo, tal. Agora vamos lá. Vamos à vida séria, obrigação, tal. E aí depois vai valorizar essas pequenas coisas. É um processo que a gente tem que entender que quando a gente está falando especificamente de produtividade e performance, esse é uma etapa fundamental de acontecer, porque o nosso corpo, ele tem um limite de adaptação. Então, até os 30, 32, 35, você não sente nada, você consegue dormir tarde, acordar super cedo, consegue ir pra festa e trabalhar. Todo mundo fala, nossa, mas... eu com 22 já não consigo. Eu com 22 já parece ter 80. Então Você já... vive intensamente, amiga. O Vini amadureceu o rato, né? Anda com a gente aí. Eu fiquei com 80 muito rápido, amiga. Eu acho que tem que baixar essa data, né? Essa idade. Então, quando a gente tá nesse processo de desenvolvimento e nessa fase de alta produtividade em questão biológica, nós temos uma capacidade adaptativa. Então, o nosso corpo ele vai se acostumando e vai adaptando. Só que aquela história do copo vazio, copo cheio. Tem uma hora que o copo tá transbordando, a água não tem mais como moldar. Ela vai transbordar. E aí é justamente onde aparece síndrome de burnout, que é aquela síndrome do esgotamento mental e físico, que é muito comum. É. Ainda Ainda mais dentro pra do quem- mercado da Nossa, produtividade. no Quem ama o que marketing faz. digital, que a gente mais vê, é raro não ter. Eu agradeço a Deus todos os dias e fico me vigiando, porque eu falei, é raro não ter, porque a gente confunde muito, ainda mais agora eu trabalho home office, pós-pandemia, a gente confunde muito que não tem um período de relaxamento, de lazer, e aí você tá o tempo todo na internet, tá o tempo todo trabalhando, o pessoal do marketing digital viaja muito, viajamos, só que parece que é difícil desligar, porque você é o dono do seu negócio, então não é aquele colaborador que fala, agora eu tô de férias da empresa, não quero nem receber e-mail, não quero nem saber de nada, não existe isso. Você tá ali o tempo todo respondendo a equipe, vendo alguma coisa, tem que fazer stories, tem que fazer live, e aí vira obrigação, eu tenho que fazer. E aí esse eu tenho que fazer não Onde te mora o deixa perigo. descansar, relaxar nunca. Então eu fico o tempo todo falando assim, olha, eu não tenho nada, é leve, é suave, eu faço porque eu quero, porque eu tô afim. Já aconteceu de eu ficar dias sumida do stories, e depois eu volto com mais energia, com mais gás, porque eu me permito também ter esse descanso. E claro, né, delego, que aí é um quê da produtividade, eu tenho que delegar pro meu time, o dia que eu não puder ficar muito nos stories, vamos pegar um conhecimento aí de um vídeo meu e trazer em blocos, vamos pegar um vídeo, Stories um antigos stories servem também. antigo, a gente faz uma reciclagem, então, eu não quero ficar sem nada. Coloca o seu time para fazer um conteúdo ali e você tem esse período de relaxamento também. Então isso é bem bacana. Agora, sobre a dopamina, que é um conteúdo bem legal, né? O que a gente pode fazer além, por exemplo, eu me lembrei quando você falou assim de pisar descalço na grama, na praia, eu me lembrei que eu fiz um placar para mim, no meu planejamento estratégico, e eu coloquei lá no meu placar olhar o pôr do sol, para eu me lembrar disso. Porque todos os dias eu tô ali naquela correria frenética, quando eu vejo já tá escuro lá fora, mas peraí, o pôr do sol é lindo. E todas as vezes que eu olho na minha janela e vejo o pôr do sol, eu falo, nossa, como que Deus fez tudo perfeito, né? Como que a natureza é incrível. Então, esses elementos assim, de olhar o pôr do sol, já é a liberação de dopamina. Ou tem algo mais que a gente possa fazer? Olha, é sensacional você trazer isso, Tati. Eu estive agora recentemente em Amsterdã, no Congresso Internacional de Biohacking, e um dos temas que foi levado lá foi justamente que hoje existe uma síndrome da desconexão da natureza. É uma nova síndrome, uma nova doença que o ser humano está passando, porque... É o medo da natureza, né? A gente está se desconectando da nossa essência. Então, nós somos ligados à natureza, né? Se não existisse sol, não existiria vida. Então, a gente Vitamina esquece D, né? disso. Exatamente. E o nosso ciclo circadiano, que é essa questão do sono que nós trouxemos aqui, ele está completamente ligado a todo o ciclo da natureza. Por isso que nós temos lua e sol, por isso que nós temos as estações do ano. Tudo é baseado na nossa conexão com a natureza. E essa síndrome, que já está relatada, hoje a gente tem vários estudos falando sobre isso, é justamente essa desconexão do ser humano da sua essência natural. E aí, o tratamento é justamente o quê? Abraçar uma árvore, andar descalço na grama, na terra, na areia, assistir ao pôr do sol. É literalmente você se conectar, fazer um banho de floresta. O que é um banho de floresta, gente? É simplesmente caminhar 15 minutos dentro de uma mata fechada. Uau. Né? Um parque. Tem uma cachoeira. Nossa, eu gosto muito de estudar filosofia, meio aleatório, né? Mas tem um texto Adoro que ele também. fala assim, não há nada pra aprender.
mas há muito a desaprender. É hora de a gente voltar pro que é orgânico, voltar um pouco para as nossas origens, porque existem muitas culturas que a gente vai entrando, por exemplo, a cultura de negócios e empreendedorismo, onde é romântico você trabalhar enquanto eles dormem e dormir bonito. enquanto eles trabalham. É lindo. Eu acho horrível agora. Eu olho e fico, meu Deus, vai dormir, que senão você não vai ter dinheiro, vai ficar velho, vai ter que gastar com botox. Eu já fico muito louco com isso. E não só isso, como trabalhe muito, porque lá na frente você vai, conta vai ter fechar. os ganhos e tal. E, na verdade, não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar inteligente. Como é que você pode trabalhar mais inteligente agora? O restante é plus. Eu não sei se faz sentido pra vocês, Nossa. mas o que eu faço hoje? Eu penso, o que não é ego no meu trabalho? Porque o que não é ego é o que me dá dinheiro. Na maioria das vezes, não que o ego seja ruim, mas o que não é ego é o que vai me dar dinheiro. E aí eu falo, o que é ego? Quando eu separei, eu comecei a ver que o que era ego era o que me dava ansiedade. Então era quando eu queria fazer um evento muito caro e eu ficava ansioso pra vender ele. E acabava não conseguindo vender, porque ele ia ser muito caro. E aí eu dizia, isso aqui é ego. Não vai funcionar. Eu vou fazer por opção. Se eu conseguir matar o meu ego aqui, eu fazer as pazes com ele. Então o que Isso é muito realmente forte. vale? Tem muito a desaprender e Você não sabe. mais a aprender a entrar nessas culturas. Você sabe que nos 2 primeiros livros que é sobre produtividade, né? Faça o tempo trabalhar para você e faça o tempo enriquecer você. Eu falo muito sobre isso, sobre o trabalho inteligente. A gente acha que é sobre trabalhar mais. Mas quando eu trabalhei lá na faculdade, lá atrás, trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, eu não tinha resultado. Comecei a trabalhar menos e comecei a ter resultado. Só porque eu trabalhei Amo menos? essa história. Óbvio que não, né? Porque eu estudei mais também, eu desenvolvi ferramentas. Mas eu percebo que quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais estratégias você tem, e é cirúrgico, é assertivo, mais resultado você alcança em todas as áreas da vida. Então, o tempo todo eu fico me perguntando o que é um trabalho inteligente? Como que eu posso fazer essa mesma atividade gastando menos energia, gastando menos tempo, delegando mais, pensando em automações? Não fazendo? Aprendendo a dizer não para aquilo que não importa. Inclusive, uma das frases que eu falo você tem que aprender a dizer não para propostas tentadoras, porque o tempo todo aparece propostas tentadoras. Essa semana apareceu. Tava ali já com a minha agenda toda pronta, o cronograma todo pronto. Inclusive, eu coloco na agenda o horário de dormir, coloco o horário de namorar, o horário de descansar, coloco lá também. Porque senão a gente esquece, né? Eu tenho uma tendência forte para ser workaholic. Então, se deixar, o tempo começa a passar e eu não curto minha vida. Então, tem lá na minha agenda ligar para minha avó, porque é importante para mim. Tem na minha agenda lá, curtir, aqui intervalo, ir pro spa, ir pra massagem. Toda semana tem massagem lá. Então, eu contemplo tudo isso na minha agenda, sabe? E aí, essa semana, uma amiga nossa, até amigo em comum, ela virou Ela é pra mim... sempre meu exemplo de tirar minha produtividade. Já sabe quem é. Uma amiga Maravilhosa. nossa. Ela falou assim, Tati, tá tendo um aniversário sem influencers. Imagina 100 pessoas que participaram da Fazenda, participaram do Casamento às Cegas. E só a influência, o network tá topíssimo. Vem pra cá que eles falaram pra você vir. Eles te convidaram pra estar aqui. E aí eu peguei e falei, mas é o quê? Uma festa? Falei, aniversário. Falei, tá. Falei, não, olha, além de não estar na minha agenda, eu acho que não vai ser útil, tá? Só porque a pessoa tem mais seguidor, só porque é influência, não é o meu momento, sabe? Sim. Então eu comecei a pensar, isso é ego, eu quero estar entre os melhores, e aquele sentimento, será que eu vou perder alguma coisa? Será que eu vou perder um network importante? Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, não me leva a mal não, mas agradeci demais o convite, Sim. né? Fiquei super feliz. Eu falei assim, mas eu tô trabalhando pra eu ter resultado a ponto de todo mundo querer vir até mim. E não eu ter que ficar indo onde, tá tendo network aqui. Porque se deixar, tem evento o tempo todo. Tem um monte de evento, um monte de network. Aí você vai chegar lá, ninguém te conhece, ninguém nunca ouviu falar de você, porque você não fez um trabalho magnífico. Eu prefiro ler um livro, eu prefiro estudar, gerar uma contribuição tremenda aqui no podcast, nas lives, ter as pessoas que me admiram. Aí quando eu chegar no influencer, ele vai falar, acompanho o seu canal e gosto. Eu te vejo nas redes sociais e gosto, sabe? E aí ele vai me admirar e a gente vai conseguir ter uma relação de igual para igual. Não eu chegar lá e ficar puxando saco, babando ovo e tal, que daqui a pouco ele não vai nem lembrar de mim, porque são 300 pessoas fazendo as mesmas coisas. Então as pessoas confundem muito o que é network. Eu quero estar nesses eventos, eu quero participar, eu quero estar entre os grandes e tal. Mas beleza. Faça algo grande antes. Faça algo grande antes. Acho que é sobre os seus resultados. Não é sobre onde você está frequentando. As pessoas falam muito e eu discordo disso num ponto. A questão de ambiência. Eu acho que a gente tem que estar nos melhores lugares com as melhores pessoas, sim. Mas só a ambiência, sem você fazer a sua parte,
não vai mudar. Você tem que estudar também. Então, se eu ficar o tempo todo com um monte de influencer, isso vai me fazer ter muitos seguidores? Eu conheço um monte de A qual gente que custo, tá... conheço um monte de gente que tá e não tem engajamento. Porque a pessoa, ela não é magnética, sabe? A pessoa, ela não tem conteúdo. Então, ela é amiga dos influencers, mas ela não é influencer. E ambiência é sobre contribuir e crescer, não é só É uma sobre troca, pegar, né? Isso. A ambiência, quando você contribui e recebe, aí é a ambiência, porque o pessoal quer ir pra ambiência como, eu vou lá porque tem mais seguidor, como é o exemplo, tirar foto, e vou né? ganhar seguidor. Não, a mentalidade certa seria, certa, que não tem certo ou errado, mas a mentalidade seria, o que eu posso contribuir lá? Eu sei receber, agora o que eu posso contribuir? E é o Essa é a caminho mais diferença. fácil, né? Porque é muito mais fácil você ficar nas festas, baladas, eventos que tem todo dia, só curtindo e conversando. Comida e depois grátis, às vezes. Eu conheço algumas pessoas que estão em todos os eventos, Sim. só que ela não tem resultado, ela não tem autoridade, entendeu? Então, É um arroz quem de eu quero festa, ser? né? É um arroz de festa. Tá em todos. Lá do interior a gente fala arroz de festa. Aham, é bem isso. Conheço todos os famosos, sou amiga de todos os famosos, tá? Mas você, quem é E você? ainda Qual é a não sua dorme no identidade? horário. Qual é a sua identidade? Eu ainda não dorme no horário, né? Atrapalha a saúde. Ontem a gente foi sair com os amigos até sobre essa questão do dormir. E aí a gente saiu e eu disse, gente, eu tenho que estar esse horário, porque esse horário eu vou estar na cama. E aí o que aconteceu? Fui e estive na cama aquele horário. Acordei cedo, feliz, encontrei meus amigos, ou seja, se deu Dá certo pra pra conciliar. mim, se eu peguei as dicas aqui de produtividade e alta performance, deu certo pra mim, vai dar certo pra qualquer pessoa, é sério. Confia em mim. Eu era a pessoa que não acreditava nisso. Então, E doutora Roberta, pra gente fechar o da dopamina e ver o que mais aí tem no ingrediente, essa parte também de, por exemplo, se relacionar não só o parceiro e a parceira, mas até mãe e filha, família, essa questão do toque, de abraçar, ele tá linkado à dopamina ou é outro hormônio? Não, a gente tem sim. Quando a gente fala de... A gente tem uma pequena diferença entre homens e mulheres. Se a gente for pegar a biologia, existe um termo que é chamado de plenitude cerebral. Eu digo porque para você alcançar alta performance, alta produtividade, rendimento, desempenho, você precisa estar em estado de plenitude cerebral, que é basicamente quando o seu cérebro está pleno. Ele está funcionando no seu melhor estado, você consegue fazer com que a sua parte cognitiva de compreensão, de insights, de velocidade funcione junto com a estrutura mesmo, com a massa encefálica. E aí, quando a gente fala de homens e mulheres, nós dois temos dopamina. E a mulher, ela funciona com a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, né? É o hormônio que é liberado quando você está apaixonado, quando você tem um filho, e dizem que quando a gente nasce e quando a gente morre também. Então, esse é o hormônio que leva a mulher à plenitude cerebral. Já o homem, o hormônio que leva ele à plenitude cerebral é a testosterona. Então, um homem, para ele estar no seu estado de alta performance, de plenitude cerebral, ele precisa de testosterona. Quando a gente está falando do toque, do afeto e do contato, o que nós temos que levar em consideração? Duas coisas. A questão da dopamina, porque a dopamina ela traz a motivação e o prazer, mas a gente também tem que lembrar da ocitocina e da testosterona, porque eles que fazem com que a gente chegue a esse status de plenitude. Então, o toque, ele vai favorecer, porque todas as vezes que você, por exemplo, entra em contato no abraço de 40 segundos, existem vários estudos e muita gente abraça e não sabe o porquê. Porque toda vez que você abraça uma pessoa 40 segundos, você encostou nela e você entra num estado do que a gente chama de coerência cardíaca. O coração de vocês começa a bater junto. Uau. Então, existe um campo eletromagnético ali que ressoa. Por isso que o abraço de 40 segundos funciona. A partir do momento em que você alinhou aquela coerência cardíaca, você começa a produzir os hormônios do bem-estar, a dopamina, a ocitocina. Então, é um conjunto de coisas que a gente faz e que move toda essa cadeia hormonal. Então, quando você vai abraçar uma mulher, por exemplo, quando você abraçá-la, além do abraço de 40 segundos, você pode falar coisas que tragam amorosidade. Você pode fazer um carinho, você pode dar um abraço mais aconchegante. Quando você vai abraçar um homem, além do abraço de 40 segundos, você pode fazer o uso de palavras afirmativas, porque isso aumenta a testosterona do homem. Então, tipo, você é um cara forte, você é um cara incrível, você é um cara que consegue
alcançar os seus Já objetivos. tá aumentando, já tá aumentando. Isso Já tô aumenta. pensando em que eu vou fazer com o Cadu. É isso já. aí, testem, É, gente. funciona Então, muito. abraço de 40 segundos pra criar essa coerência cardíaca, por isso que não adianta ser 10 segundos, tem que ser 40, né? Hashtag abraço 40 segundos aí, É hein? isso aí. Me conta depois, coloca aí nos comentários quem já fez e como foi. E a mulher, se for mulher, você além de abraçar, fazer um carinho pra você fazer incitar essa produção de ocitocina aí, e no homem fazendo as afirmações, que é igual eu falei, porque o homem ali, uma das linguagens principais do amor do homem é a questão das palavras afirmativas. Então, o homem se sentir viril, porque ele tá na energia masculina. E quando a gente fala de energia masculina, a gente tá falando da época lá do homem das cavernas, porque o homem, ele pensa em sobrevivência e reprodução, basicamente é isso. Nossa, isso é um problema. Vamos polemizar aqui, inclusive, né? Porque polêmica gera views. Não, mas é verdade. É uma coisa muito interessante se falar da energia masculina e energia feminina pra produtividade. Sim. Sim. Se a gente não sabe alinhar as duas energias, o que Ixi, acontece? caos. A gente ou vai muito pro produtivo e aí é a mulher masculina. Imagina, quando a mulher tá trabalhando muito, é porque ela tá na energia masculina. Quando ela tá equilibrada, não é que ela tá na energia feminina, é que ela tá no equilíbrio dos dois polos, assim como o homem. Tem homens que não conseguem fazer dinheiro. Por quê? Muito é das duas energias também. Ele não tá no equilíbrio central ali. E aí o pessoal pensa que energia masculina e energia feminina é ficar mais homem ou ficar mais mulher. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fazer as pazes com as duas energias, principalmente com pai e mãe, né? Eu sei que isso não entra muito no biohacking, não sei se entra. Pior que entra, viu, gente? Então ótimo. Oh. Porque Babado. vem a genética aí, né? E se não olhar pro pai e pra mãe, você não consegue ter energia masculina e feminina pra fazer dinheiro, ter dinheiro, prosperar e principalmente os relacionamentos. A gente fala muito na constelação que mãe é o relacionamento. Ela representa essa energia feminina e masculina, mas obviamente ela vai pra mais feminina. E ela é como a gente se relaciona com o dinheiro e com as pessoas. E o pai é o trabalho e a prosperidade. Então, como é o fazer dinheiro. E aí, se a gente tem esses dois unidos, o que acontece? Sucesso na certa e produtividade, né? Como que isso se relaciona com o biohacking? Isso é uma coisa que é um assunto que cada vez mais a gente está falando sobre isso. A gente vê o mundo mais querendo saber mais, né? E dentro quando a gente vai para a parte técnica, o que eu gosto de dizer é muito na questão do conceito de dualidade. É igual a gente falou que existe lua e sol, existe polo positivo e polo negativo. Então, no nosso corpo existe um ciclo de energia circulante. Como é que a gente sabe que você é energia? Se você quiser ver como é que tá o seu coração, você faz o quê? Um eletrocardiograma que vai ter lá uma ondinha desenhada num papel. Se a pessoa foi a óbito, o que acontece com aquela onda? Fica um traço reto. Então, isso comprova por A mais B que você é energia, você querendo ou não. E aí, quando a gente fala tecnicamente sobre energia masculina e feminina, são os polos positivo e polo negativo. Então, é como se o tempo inteiro as nossas células, o nosso corpo, ele precisasse encontrar o equilíbrio lá dentro do átomo, entre polo positivo e polo negativo, porque é justamente esse equilíbrio que faz com que as coisas fluam com naturalidade. Então até os Fantástico. homens precisam ter equilibrado a energia feminina dentro Total. deles, né? Exatamente. Senão eles não conseguem atrair clientes, eles não conseguem Porque a se energia conectar feminina com é as da pessoas. sedução, É da sedução e da atração. E é mais empático, é mais humano, é mais relacional. E a Fantástico. energia masculina, que não tem nada a ver com homem ou mulher, ela é a energia do fechamento. Quando a gente não tá fechando vendas, é por quê? Porque a gente tá sem energia masculina, tanto o homem quanto a mulher. E aí, a energia masculina e feminina é só uma metáfora, né? Mas se não tá fechando venda, não tá conseguindo terminar o que começa, é a acabativa, é a energia do pai. E aí, não tá atraindo clientes, é a energia da mãe, não tá se relacionando com as pessoas bem, é a energia feminina. Então isso é muito legal, porque você vai começando a perceber nessa metáfora como é a vida, como é você vivendo, né? E assim, o interessante da gente trazer esse assunto aqui pra ninguém achar que a gente tá divagando aqui, é Sim. entender que assim, quando a gente fala em polos positivo e negativo, masculino e feminino, ação e estratégia, até na parte bioquímica, fisiológica do corpo
corpo você precisa disso. Porque igual a gente falou, igual você perguntou, como que a gente pode fazer no dia a dia o abraço para trazer mais hormônios? Se você tá diante de um homem, é muito comum, nosso, que eu pego no consultório em homens em faixa de alta produtividade ali, 30, 35 anos, com a testosterona de 200, 300 lá embaixo, é absurdo. E se o homem não tem testosterona, ele vai procrastinar, ele vai ficar depressivo, ele vai ficar mal. Assim como uma mulher, quando ela tá totalmente inflamada, com uma predominância estrogênica, que é um hormônio feminino muito importante. Então, quando ela tá naquele estado, ela vai ficar estressada, ela não vai conseguir lidar com as emoções dela, ela vai achar que ela tá louca, né? Então, tudo isso tá relacionado. Então, o nosso corpo, ele fala o tempo inteiro. E aí, a gente precisa buscar esse equilíbrio entre esfera física, mental, emocional e energético-espiritual. Nossa, isso é muito bacana, porque assim, a gente vê muitas pessoas depressivas, né? A gente falou do burnout. Então as pessoas pensam o seguinte: nossa, eu tenho que ir só trabalhar minha mente. Mas é todo um conjunto. Então, às vezes, uma falta de uma vitamina no seu corpo faz você estar assim. E aí tem pessoas que falam: ai, tô na terapia há anos e não resolve. Só toma umas vitaminas ali que vai resolver tudo. Você vai ter a energia, você vai ter o gás, sabe? Então tem que saber aonde que tá, aonde que é a raiz do problema pra você resolver ali de uma forma cirúrgica, pontual. Sim, exato. E a gente pegando até mesmo o teu exemplo, né, Tati? Quando você começou no processo que você estava acima do peso e tudo mais, hoje a Tati é uma pessoa completamente diferente. Ela mudou, porque eu digo assim, que biohacking, ele traz um estilo de vida pra você. Sim. Entendeu? Não é simplesmente uma coisa que, eu tenho que comer saudável. Não, é um estilo de vida. Hoje você sente falta de fazer exercício físico. Sim. Hoje você sente falta de comer mais saudável. E um exemplo que eu gosto de dar, lá no comecinho, lá atrás, agora os bastidores, a Tati não queria largar o cappuccino dela de jeito nenhum. Nossa, né? Aí eu falava, Cappuccino histórico. ela sofria. Ai, mas eu vou ter... Eu falei, não, mas aqui a gente não larga nada. Você não tem que largar o cappuccino. Eu falei, você só tem que colocar as coisas que precisam ser feitas. E aí, dica pra quem tá assistindo e ouvindo a gente. Sempre que você quiser mudar algo na sua vida, principalmente em relação à saúde, não comece se privando de nada. Isso vai ser doloroso e o cérebro não gosta de nada que te priva. Então, comece introduzindo hábitos saudáveis. Então, eu tomo 3 litros de refrigerante, então começa a colocar um de água. Eu durmo com a televisão ligada, então começa a colocar o timer num tempo menor. Então, você vai fazendo o quê? Colocando gotas de novos hábitos, criando microconexões cerebrais, então novas trilhas neurais, novas informações, e de repente, do nada, num passe de mágica, acontece o que aconteceu com você. Você já ficou mais de mês sem tomar o cappuccino, sem ser proibida, tá? Sim. Não é? Fiquei acho que quase um ano sem tomar. Minha mãe que às vezes chega, fiz um cappuccino pra você, porque ela sabe que eu gosto. Eu fiz. Ou quando a gente foi olhar os móveis, né? Mudar de casa. Aquele dos móveis. Aí você ganha os cappuccinos lá e a gente tomava feliz. Maravilhoso. Mas em casa, não você mais. Tá em outro estado, né, Tati? Hoje você... E aí, olha que legal. Isso é uma microdose de dopamina que hoje você usa no seu dia. Mas não como um vício de açúcar, como já foi no passado. Sim. Que também é dopamina, né? Também gera esse sentimento. Exatamente. Então, é uma mudança, igual eu falo, não é uma mudança de mindset ou de mentalidade, é um estilo de vida. Você, aliás, é mais do que um estilo de vida, é uma filosofia que você passa a viver. Igual agora vocês dois, todos fitness, eu tô treinando. me sentindo a pessoa orgulhosa. que mais se ama no mundo. Uma coisa legal dessa questão dos hábitos é, a gente não tirou nada. Eu não tirei meu celular. O celular continua, óbvio que a gente não pode colocar ali a partir das 9h30, porque foi um hábito que a gente colocou. Mas eu posso usar meu celular o quanto eu quiser, TikTok, o que eu quiser, que gere dopamina antes das 9h30. Mas se a minha meta é dormir mais cedo, eu tirei o celular 9h30. Esse foi o hábito que gerou a minha meta. Então, às vezes, até isso para as metas, para ver como biohacking não é só enfim, tomar um remédio ou coisas nesse sentido, né? Eu tenho uma meta. A meta é ficar com o corpo tal. Eu não tenho que só ir pra academia. Eu posso criar hábitos que vão me levar a isso. E eu acho que isso foi o principal da nossa rotina. Até como empresário, eu coloquei na minha rotina quais são os hábitos diários que eu tenho que ter que vão me levar até a meta. E aí eu esqueço da meta. Só quando eu vejo, eu já conquistei, porque os hábitos me levaram até ela. Exato. Então, adicionar hábitos e não só metas. A meta é só a visão. O hábito é o que vai te levar a ela, né?
Fantástico. E, doutor Roberto, conta pra gente um pouquinho da história de como tudo isso começou, né? Por que você foi buscar esse conhecimento, essas especialidades, assim? O que te motivou a chegar onde você está hoje? É muito legal porque é uma coisa que você fala bastante também, é a questão da nossa história, né? Quando a gente se conecta à nossa história e a gente busca a nossa cura, isso faz com que aquilo vire muito a missão e a propósito de vida que a gente tem. Então, eu sempre fui uma pessoa ávida a conhecimento desde criança, sempre gostei de novidade, eu gostava muito de tecnologia, mas na época que eu me formei não existia nada disso dentro da medicina. Era uma medicina que só olhava para doença, que só olhava para remédio, que só queria remediar e não curar, né? Que tratava sempre o sintoma, mas nunca a causa. E eu gostava muito dessa parte de longevidade. E aí eu fui fazer cirurgia geral, comecei como cirurgiã, minha história de vida, e nessa época que eu estava na cirurgia geral, eu era de uma das maiores equipes de transplante do Brasil, e eu ganhei 10 quilos em menos de 3 meses. Caraca, a gente vê magrinha assim, nem imagina, né? 10 quilos. É uma criança de 2 anos, né? Praticamente. Em 2 meses. E eu não me dei conta. Porque era aquela loucura, era o meu sonho, enfim, a gente não dormia, a gente não tinha horário para dormir. Quando eu não estava na parte dos estudos, na especialização, eu estava trabalhando para ganhar dinheiro, né? E médico não sabe ser empresário. Eu brinco que o médico ele sai com CRM, mas ele sai sem CNPJ da faculdade, né? Então, você vende a sua hora o tempo inteiro. Então, eu não dormia, eu comia só carboidrato e açúcar, que era o que tinha disponível, enchia minha cara de energético, café, vivia estressada no último, tomava anticoncepcional, tomava um vinho para poder relaxar no final de semana, o combo perfeito. Nossa! Combo perfeito. E quando eu me dei conta, quando eu fui vestir uma roupa, e a roupa não entrou. E aí, eu me olhei no espelho e eu me vi. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? E aí eu comecei todo o processo que muita gente já passou, dieta da lua, dieta do sol, e faz acompanhamento com nutricionista, e faz exercício e tal, e assim, 3 meses, 4 meses fazendo isso e perdi 2 quilos, né? E eu falava, não, gente, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa estranha, e não sabia o que era, e aí eu conheci a medicina funcional. Que é uma medicina que olha para a causa. É a medicina que fala, mas espera aí, por que você tá com essa dor de cabeça? Por que você tá com a insônia? E não, vou tratar a insônia. E aí, quando eu conheci essa área, eu me apaixonei e eu falei, eu acho que é isso que eu preciso. E aí eu tive essa visão que eu falei das esferas física, mental, emocional e energético-espiritual. Eu falei, então, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas saudáveis que treinam, que comem saudável e do nada tem uma morte súbita. Por quê? Porque as outras esferas, provavelmente, elas não estavam equilibradas. E aí eu comecei a ir atrás dessa área, comecei a aplicar em mim todo esse conhecimento. Nesse meio tempo, eu desenvolvi uma doença autoimune. A doença autoimune, para quem não sabe, é uma doença que o próprio corpo se ataca, porque apesar de eu ter conseguido trabalhar a questão do emagrecimento, melhorando minha rotina, dormindo, comendo melhor, comecei a meditar, era uma coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir na vida. Eu passei por 8 cursos de meditação, por todas as técnicas. Isso é legal você possíveis. falar, porque muita gente fala, eu não consigo, pra mim isso não funciona. Peraí, o quão persistente você está? Porque você tentou uma vez e não conseguiu Fez e já curso. desistiu. Vamos aí, insiste nisso, porque se funciona pra tanta gente, tem grande chance de funcionar pra você também. Sim, e é a questão de você se adequar e encontrar aquele método que é bom pra você. Então, eu passei pela meditação transcendental, eu passei pelo mindfulness, eu passei por meditação religiosa, até que eu encontrei a minha meditação. Hoje em dia é muito fácil, a gente tem aplicativos excelentes, que depois eu posso dar o nome pra vocês, que ajudam muito a gente a meditar. E aí, quando eu já estava nesse processo de cura em relação ao meu peso, eu ainda estava na época da residência da faculdade, após a faculdade, eu terminei a cirurgia geral, fui para cirurgia plástica e durante a cirurgia plástica eu desenvolvi um burnout. Né? Eu tava assim, esgotada, esgotamento físico, mental, super estressada, e eu fui fazer uns exames de rotina e eu descobri que a minha tireoide, ela tava derretendo, cheio de nódulo, e eu achava que aquele cansaço, aquela irritação, aquilo tudo que eu tava era por causa do excesso de trabalho, mas na verdade eu tava num burnout e eu tinha uma doença autoimune que era uma tireoidite de Hashimoto. E aí, quando eu tive esse diagnóstico, a medicina convencional fala, você está fadado a tomar remédio para o resto da sua vida. E eu falei, não, pera, eu tenho 30 e poucos anos, eu não era assim, por que agora eu vou ser? E aí nessa, foi onde eu aprofundei os meus conhecimentos
conhecimentos para a parte de genética, né, para a parte de DNA, começar a entender como é que funcionavam as informações que eu tinha no meu código de barra. Eu falei, não, eu quero mudar isso. E nessa etapa eu me conectei muito com conhecimentos fora do Brasil, fui estudar em Harvard, fui estudar na Itália, e eu comecei a estudar muito a questão do comportamento humano, da programação mental, e nesse processo passei por algumas formações em coaching, e aí foi quando eu juntei tudo, e aí eu conheci o biohacking, né? E aí o mais interessante da gente falar, quando a gente fala de biohacking, Tony Robbins é um biohacker, Dave Asprey, que é aquele do café, a prova de bala, o Bulletproof, é um biohacker incrível. Não precisa ser médico pra ser. Isso que é o que eu queria chegar, Tati, exatamente o ponto. Porque quando eu fui atrás, eu vi que as pessoas que mais conheciam essa parte não eram médicos, eram empresários, eram pessoas que buscavam produtividade e performance. E aí eu falei, peraí, e se eu trouxer todo esse conhecimento para dentro da saúde? Como é que vai ser? E aí toda a minha trajetória, toda a história, a minha história de vida e tudo que eu fiz para conseguir chegar no que eu sou hoje foi se encaixando, e aí eu trouxe o conceito do biohacking aplicado à saúde. Caraca, que demais. E aí, isso aí reforça mais uma vez aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, que na nossa dor se encontram as maiores respostas, as maiores virtudes que a gente pode ter. Sabe, que muitas pessoas falam, ai, Tati, qual que é o tema da minha palestra, sabe? O que eu vou ajudar outras pessoas? Dá uma olhada para sua vida, olha a sua dor. Se você consegue achar respostas, soluções para ela, com certeza você vai ajudar muitas outras pessoas, porque outras pessoas vão passar pelas mesmas situações que a gente passa. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. E aí você foi se resolvendo, se descobrindo ali, e hoje você é a maior autoridade também nessa alta performance na medicina. Exatamente. E aí começou a acontecer de uma forma muito natural, quando você se encontra no lugar de missão e propósito e não do ego, como o Vini disse, a coisa começou a ser tão natural que outros profissionais começaram a me buscar querendo saber como é que eu fazia. E justamente assim que a minha carreira expandiu no meio de tantas pessoas conhecidas, porque eu não era a pessoa que postava antes e depois, uma porque o conselho não permite, mas eu já não era a pessoa que fazia isso, eu não era a pessoa que tirava foto no meio dos networkings que eu estava, nos lugares que eu estava, com os pacientes que eu estava. Por quê? Porque eu entendo que a saúde, o corpo, ele é um lugar sagrado, e eu queria respeitar o sagrado daquela pessoa, só que automaticamente, assim como quando você vai lá no consultório, as pessoas vão e elas sentem um benefício daquilo que eu faço, elas querem transmitir isso para outras pessoas também. Então foi muito pela forma de contribuir, de me doar para o outro, justamente nessa, não numa troca 50-50, né? Que a gente falou do networking ser e é um estilo de vida, mas é aquela, o que eu posso fazer primeiro para contribuir com o outro? O que eu posso fazer? E a partir dessa entrega, você acaba tendo o seu nome levado aí mundo afora, e tendo um reconhecimento porque você está realizando a sua missão. Com autoridade, né? Não é só amigo de fulano, não. Sim, você exato. é autoridade, porque você estudou para isso e tem resultados na área. Exato. E assim, é sempre importante a gente ressaltar que o que a gente está falando aqui, é óbvio que você precisa de conhecimento técnico, você precisa de método, só que o que vai realmente fazer a diferença na transformação que você pode trazer para a tua vida, da tua família, das pessoas que você ama e de quem você realmente quer ajudar, é a essência daquilo que você é. Fantástico. É isso. E uma das perguntas que não quer calar aqui do podcast é: o que é uma vida memorável para você? Nossa, essa é boa, viu? A vida memorável para mim é uma vida onde a gente consegue realmente viver
o estado de plenitude e abundância em todas as faces da vida, né? Então, físico, mental, emocional, financeiro, profissional, eu acredito que é o ponto aonde você encontra o equilíbrio de ser e ter aquilo que você sempre desejou. Fantástico. E é interessante, a gente trouxe aqui em alguns momentos a palavra equilíbrio. E é uma polêmica quando a gente fala equilíbrio. Porque muitas pessoas falam, o equilíbrio não existe. Não tem como ter equilíbrio. A gente vê em qualquer área da vida, né? Você tem que ser mais intenso, tal. E o que é pra você esse equilíbrio? Como que você define? Tem como sim a gente buscar esse equilíbrio em todas as áreas da vida? Boa. Assim, estar em equilíbrio não é você ser morno. Né? Estar em equilíbrio é você justamente saber direcionar a tua energia para aquela área da tua vida que demanda mais para te levar no lugar que você quer chegar. Então, é óbvio que vai ter dia que você vai querer dormir cedo e você não vai conseguir dormir cedo. É óbvio que vai ter dia que você vai querer fazer o seu treino e você não vai conseguir porque está além das tuas possibilidades ali daquele momento. Só que isso são pontos estratégicos de exceção. É muito princípio de Pareto. Né? Então, é a questão do 80-20. Qual que é aquele 20 que você vai olhar, que você vai conseguir fazer com que aquilo te leve para outro estado? E se você está mexendo só em 20 de desconforto, daquilo que você tem que sair do que é o equilíbrio, num geral, a sua vida vai continuar equilibrada. Então, quando a gente fala muito de equilíbrio, é isso, é você saber direcionar a tua energia, o teu corpo, aquilo que você é, pro ponto que mais precisa agora, sem deixar que você entre num estado onde você está se autodestruindo. Né? Então, até porque se a gente for olhar a própria batida do coração, se você for olhar um eletrocardiograma, ou se você colocar a mão no seu coração, ele tem uma mudança. Se você corre, ele muda o ritmo. Se você está nervoso, ele muda o ritmo. Se você está dormindo, ele muda o ritmo. Então, nós não fomos feitos para viver no morno. O equilíbrio não é morno, mas sim é essa capacidade de você conseguir direcionar tudo que você tem para realizar aquilo que é necessário naquele momento sem se autodestruir. Caraca. E eu acho que o mais forte disso é entender qual que é a sua fase, qual é o momento da sua vida. Porque, por exemplo, eu tô na juventude, tô começando a trabalhar agora. Aí você vai ver uma pessoa, um estagiário, falando quero ter qualidade de vida. Que qualidade de vida, não estagiário? Tá na hora disso, vai desbravar, vai conquistar o seu. Da É. mesma forma, a mulher, quando tá grávida, né? Deu à luz, ali ela tá na fase, no momento que ela é mãe. O principal papel dela ali é mãe. Por mais que ela tente conciliar, mas dentro da lei de Pareto, 80% do tempo é pro filho, não tem como, sabe? Então é você entender a sua fase, o seu momento. Não se comparar, né, amiga? Não se comparar com outras pessoas. Porque aquela pessoa tá trabalhando, mas ela não tá com filho pequeno agora, você tá com filho pequeno. Então, você tá em outra fase, é outro momento da sua vida. E saber ouvir, porque o nosso corpo, ele grita, né? Ele dá sinais quando tá bem, quando não tá, é por aqui, você tá extrapolando. Exato. Então é saber ouvir também o seu próprio corpo. E isso que você tá falando é tão importante, Tati, pra gente entender que, igual você deu o exemplo do estagiário. Como que um estagiário faz? Ele vai se matar de trabalhar porque a oportunidade que ele tem pra poder mostrar o seu valor? Vai. Mas dentro do que ele tá se matando, ele não pode optar por comer num restaurante por quilo e comer uma salada com frango ao invés de pedir um lanche do delivery. Ele não pode optar por fazer 5 minutos de respiração na hora que ele tá no ônibus ou no Uber. Não é um se matar de verdade, né? É um se matar de metáfora. Você vai ser intenso, mas com saúde. Você não precisa pisar na bola em tudo, né? Tipo, eu não vou fazer nem atividade física, vou comer só sanduíche e pizza, porque depois eu tô no vai ser auge cobrado. A conta vai chegar. Exato. Então é isso que a gente tem que ficar muito claro que não tem problema você ter um ponto de desequilíbrio, desde que você olhe para as outras coisas possíveis, como é que estão os seus relacionamentos, como é que está o seu autocuidado, a sua autopercepção e fazendo com que o restante ele flua dentro do que é possível. Então é sempre equilíbrio. Fantástico. Ai, nossa, tá maravilhoso, né? É incrível. Dá Não, vontade de ficar 2 horas. E se a gente não ficou, mas parece que foi 20 minutos. Exatamente. Tem uma parte final aqui, que é o momento em que eu e o Vini vai sabatinar você de pergunta. Bora. É o turbilhão de perguntas agora. Viu? Bora. Bem ping-pong, assim. Tá. Então, a minha primeira pergunta é, qual que foi um livro que marcou a sua vida? Eu vou dizer que A Cabana.
A Cabana. A Cabana é um livro que, se a gente for olhar a história dele para essa questão de interior, de tudo isso que a gente está falando de essência, foi algo que realmente mudou para mim. E se a gente for falar de um livro de negócios que eu gosto muito, é o Essencialismo, se a gente for olhar para isso. Fantástico. A minha é o que quando você morrer, for pro outro plano, você vai querer que as pessoas digam sobre você? Que eu fui uma pessoa que conseguiu deixar um legado de saúde e que eu consegui plantar uma sementinha na vida de todo mundo para que a gente entenda que saúde não é só a ausência de doença, mas é a capacidade que a gente tem de buscar e de viver a felicidade todos os dias. Uau. Se você pudesse voltar para a doutora Roberta de 20 anos atrás, que conselho você daria a ela? Não desiste, continue e nunca Toma se água. afaste da sua espiritualidade. Tome água e cuide do seu sono. Uau, muito bom. Muito bom. Eu tenho uma pergunta importante também, que até é uma indicação já pro pessoal. Tem algum filme que a gente possa assistir pra se inspirar a ter uma saúde? Porque eu sou muito assim, eu gosto de ser visível. Algum filme que inspire a ter saúde? Boa essa. Bom, filmes de saúde. Eu gosto muito. Eu vou falar de um filme que, na verdade, ele fala muito sobre o que é ter performance dentro da visão do biohacking. Existe um filme chamado Unlimitless, ou Sem Limites. Amo esse filme, meu Que Deus. ele é incrível, onde você tem a questão da pílula mágica, né? Para que você consiga ter mais produtividade e ter mais disposição. Aquilo tudo que ele traz no filme, ele é realmente possível através do biohacking, mas de uma forma saudável. Então, se você está buscando uma motivação para começar a treinar, para começar a comer bem, para começar a suplementar, cuidar dos seus hormônios, enfim, tudo que a gente falou aqui, assiste esse filme para você entender até que lindo. ponto que você pode chegar, né? Não para fazer da forma como ele faz, porque ele usa a mesmo. pílula mágica. A injeção que hoje em dia a depois. gente sabe que existem vários, né? Venvance, Ritalina, outras coisas aí que a galera tá... Saiu até uma reportagem... Usando de forma Usufruindo inadequada. muito. inadequada. Saiu uma reportagem na Veja falando sobre isso, né? Eles chamam de o novo vício dos Faria Limers. Aham. Olha. Muito interessante. Então, não com esse olhar, mas entender que sim, aquela vida de alta performance e produtividade é E é possível. lindo esse filme. E aí, o legal, por que eu tô falando dele? Que é bem polêmico. Você falou assim, nossa, mas esse filme não é meio, né? Mas inspira. Pesado. Não, por quê? Porque ele vai trazer motivação pra você. O que me traz motivação é o Top Gun. Eu vejo Sim. aquela cena do pessoal jogando na praia, Na eu fico, praia. meu Deus, eu quero esse corpo! Já me traz motivação. Ó, você falou aqui sobre sono de qualidade, uma noite de sono restauradora, falou sobre alimentação, sobre atividade física e sobre o hormônio dopamina. Além desses, tem mais algum hábito que todo profissional de sucesso que você conhece, ele pratica para conseguir ter de forma sustentável? Bora lá anotar que agora vai ser a dica de ouro, tá? A gente vai falar sobre o que eu chamo de RDM. O que é o RDM? São Olha, os amiga, só rituais da manhã. antes de tu falar, coloca aí hashtag RDM. A pessoa ficou até o final, a gente tem que saber se ela ficou até o final. Nossa, queremos Boa. saber. Hashtag já boa. RDM pra gente saber se você ficou Boa. até aqui. E vou fazer melhor ainda. Quem colocar a hashtag RDM e mandar um direct pra mim lá no Instagram, eu vou mandar pra vocês um material sobre esse RDM, que vocês vão entender o que é agora, hein? Fantástico. E o Tá? aplicativo da meditação, que você precisa ter Exato, também. Pronto. exato. Então, o que é o RDM? O RDM são os rituais da manhã. Por que eu chamo de rituais e não de rotina? Porque o ritual é algo que você faz em estado de presença plena, naquele momento do agora, conectado. Porque a rotina, muitas vezes, a gente faz no piloto automático. Então, a gente não quer uma rotina. Eu brinco muito que é igual a história da avó rezando o terço. Às vezes a avó vai rezar o terço, Ave Maria, cheia de graça. Aí, Ave Maria, só que ela nem sabe o que ela Não tá tá falando. nem prestando É. atenção Né? na Então, mensagem. a gente não consegue manifestar a intenção. E os rituais da manhã é para você manifestar uma intenção. Uau. Porque 95% do seu dia depende de como você fez a preparação da sua golden hour, ou hora de ouro, que é a hora que você acorda. Então, como é que funciona o RDM? Ele é baseado, esse que eu vou passar para vocês, ele é baseado no conceito da Universidade do Arizona, do Dr. Andrew Will. São 3 passos básicos, os 3 M's. O primeiro é a meditação. Porque todas as vezes que você começa o seu dia com uma meditação, logo que você acorda, você equilibra o teu lado direito e esquerdo do cérebro. Isso significa que as tuas emoções e a tua razão, elas vão estar mais equilibradas e você vai se expor
menos a desequilíbrios ao longo do seu dia, seja se alguém te der uma fechada no trânsito ou alguém responder para você torto, você vai conseguir se manter mais naquele estado de plenitude. Então, primeiro M, meditação. Um aplicativo que eu gosto muito, que agora a gente vai falar, eu gosto do Headspace, é um aplicativo em inglês, que ele é muito legal porque ele tem toda uma parte científica por trás. Então, você vai entender a meditação como algo técnico. Então, ele é bem interessante. Você faz meditações guiadas, tem 5, 10, 15 minutos. E para quem já é um grau mais avançado, um faixa preta aí, tem um aplicativo que chama Fit Mind, que esse aplicativo, além de você meditar, você tem um algoritmo onde você seleciona ali o que você quer mais. Eu quero trabalhar foco e concentração, eu quero trabalhar para melhorar a minha capacidade de memória, eu quero trabalhar meu nível de ansiedade. E aí ele faz um score, ele monta uma pontuação e é um Fit Mind, ou seja, é um exercício mental, né? Um exercício para a mente. Então, ele é bem legal também. É como se você tivesse um personal trainer ali montando o seu treino para reprogramação mental. Fantástico. Então, o Fit Mind é um outro que eu gosto bastante. Então, primeiro passo, o primeiro M, meditação. O segundo é o movimento, né? Que vem do inglês, movement, porque o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Hoje a gente fica 12, 14 horas sentado na mesma posição. Só que a gente esquece que o nosso DNA, o nosso código de barras, que tem dentro das informações do nosso corpo, é exatamente o mesmo de 2000 anos atrás. Imagina um homem das cavernas sentado 14, 12 horas dentro da caverna. Ia morrer. Então, a gente tem que movimentar o corpo. E aí, por que é importante nessa primeira hora o movimento? Porque você está dando um comando para suas células entenderem que o dia vai começar. Então, quando eu falo de movimento, eu não estou falando nem de treino. Eu estou falando da gente fazer um alongamento, da gente fazer rituais tibetanos de saudação ao sol, de saudação ao sol. Eu estou falando da gente fazer exercícios de yoga, de pilates. Por quê? É realmente acordar o corpo, que seria o segundo M. E o terceiro e o último é a questão da mentalidade ou mindset. Porque o ser humano ele foi feito para estar em evolução o tempo inteiro. Quando a gente não evolui, quando a gente fica só assistindo novela, quando a gente fica só vendo TikTok, quando a gente não se propõe a fazer algo para aprender coisas novas todos os dias, o nosso cérebro ele vai atrofiando, ou seja, mais chance de você desenvolver uma doença neurodegenerativa como um Alzheimer, um Parkinson, ou seja, o seu cérebro atrofiar, né? Então, o último M é a mentalidade, é o mindset. Ler os 3 livros da Tati aqui para aprender gestão de tempo e ganhar dinheiro. Já gostei, viu? Então, esse é a forma de você começar o seu dia diferente. E eu garanto, faço uma aposta aqui com quem estiver ouvindo a gente aqui, se você começar a sua Golden Hour com o RDM nesses 3 passos, em uma semana que você fizer isso todos os dias, você vai aumentar no mínimo em 20% a tua produtividade. Uau. E olha que louco, né? As pessoas pensam assim, meu Deus do céu, vou fazer yoga, vou ler um livro de manhã, vou fazer uma meditação, já foi 2 horas do meu dia. Então com 2 horas do meu dia eu já perdi tempo. Não, você ganhou tempo. Porque não é sobre quantidade, né? É sobre a intensidade do tempo, é o quão produtivo e inteligente você está utilizando ele. E vou te falar mais, dentro dessa metodologia desse médico lá do Arizona, uma outra coisa importante qual é o tempo? 5 minutos de cada exercício. Então, você vai gastar 15 minutos. E qual é o máximo de tempo que você vai gastar nisso? 20 minutos em cada 1 hora. Então, não tem desculpa. Entre 15 minutos e 1 hora, você vai conseguir fazer tudo e vai ter aumento da sua produtividade. Caraca, já gostei, Incrível. Viu? Esse aí é o que tava faltando agora pra nossa rotina. Todo dia perfeito. Acordar, já fazer o check. Fizemos. Checklist, vou montar o checklist ali, Da manhã. E agora, você já tem que ser nossa vizinha também, porque eu e o Vini vizinho, um fica mais fácil. Vamos ficar mais fácil, um bate lá na porta do outro, vamos embora. Vamos treinar, vamos comer. Não é pizza. Não é pizza. Importante. Tem que vir pra cá também, amiga. A gente luta por isso há anos, né? Um dia vai dar certo. Nesse caso, a ambiência vai funcionar muito bem, entendeu? Sim. Porque é todo mundo com o mesmo objetivo, alinhado, o mesmo Mindset. propósito. Então vai funcionar super bem, viu? Quem sabe, Já vamos arrumar o consultório dela aqui. Sim. A gente já tá com o Nesse escritório prédio. aqui nesse prédio, já coloca o seu... Nossa, fechou. Fechou, então, Fechou, a ó, gente tá já gravado, com- é bom que vale como contrato. Vai vir pra cá. Várias testemunhas assistindo, Sim. tá combinado, aí, viu? Tá.
Olha, foi incrível. Vou pedir Ai, pra você amei. deixar uma frase, uma mensagem final pra galera. Mas, ó, só lembrando que toda semana temos vídeos novos aqui do nosso podcast Vida Memorável, com vários convidados diferenciados. Eu não sei se você já se inscreveu no nosso canal, mas se inscreva aí e ativa o sininho pra você receber o alerta, o sinal de quando a gente colocar vídeos novos aqui no canal. Qual que é a mensagem final? Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Vini, Tati, assim, incrível tá aqui. Parece que a gente tá aqui há 10 minutos e a gente conseguiu trazer bastante coisa. Eu espero que você que tá aí ouvindo a gente coloque isso em prática. Teste e a coisa mais importante que eu posso dizer, todas as vezes que você adquire um novo conhecimento, coloque em prática, testa antes de julgar. Testa, coloca, experimenta, para depois você falar, não serve para mim. Porque muitas vezes você tá subestimando fazer algo que você aprendeu aqui por uma ideia que você nem sabe de quem veio, né? Então, o biohacking, ele é muito isso, você ter a capacidade de autoexperimentação. Então, se permita se autoexperimentar. Uau, incrível. Tem a mensagem final, Vini? Ah, eu tinha esquecido da mensagem final, mas a minha mensagem final é: se divirtam, sejam felizes, aprendam tudo isso, mas sem ansiedade, mas com uma força muito abundante de chegar onde você quer chegar. Sem pressa, sem ansiedade, mas com muita força. Força de um leão pra cumprir o propósito. Esse é meu recado. Fantástico. E ó, tem uma frase minha que eu falo muito, quem é palestrante memorável já sabe, mas cabe muito neste momento aqui, porque é sobre consistência, é sobre constância. Você vai ter muitas coisas para aplicar, rituais, hábitos, muitas ações a partir deste podcast. Agora, o resultado ele vem de uma forma gradativa pela constância. Então, lembre-se, você nunca será extraordinário antes de ser constante. Muito obrigada e até a próxima semana. Eu decidi